Olá, meu nome é Henrique e aqui no meu canal eu gosto de compartilhar dicas e estratégias para você parar de procrastinar. Basicamente esse é o tema principal de todos os vídeos que você vai assistir aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar por que que você gosta de empurrar as coisas com a barriga. É importante lembrar, antes de começar, só como uma nota introdutória aqui mesmo, da diferença entre procrastinação, preguiça e adiamento. Quando você procura na internet, você com certeza vai ver muita gente falando que existe a procrastinação do bem e que às vezes procrastinar faz bem para você e etc. Não é verdade. Aí as pessoas estão misturando coisas que são coisas diferentes. Aí as pessoas estão misturando o adiamento com procrastinação. O adiamento é quando você, como o próprio nome diz, né? Quando você adia alguma coisa, alguma tarefa ou alguma atividade que você tem para fazer, mas você adiou porque você fez alguma conta mental ali e sabe que se você adiar, você vai ter um benefício por causa daquele adiamento. A procrastinação é quando você adia alguma coisa, você joga para frente alguma coisa, mas você não deveria ter adiado. Você sabe que você não deveria ter adiado, você sabe que você deveria ter feito aquela atividade que você jogou para frente. Então, geralmente, quando você procrastina, você se sente mal. Depois de procrastinar, você fica se sentindo meio irritado no final do dia, meio frustrado e etc. Quando você adia, você não se sente mal, porque aí você tomou uma decisão mais consciente. A procrastinação ela é totalmente inconsciente. Tanto que você fica se matando porque que você procrastinou daquele jeito, que você não deveria fazer aquilo, e no dia seguinte você promete que você nunca mais vai fazer aquilo e etc. E você continua procrastinando. O adiamento é completamente diferente, é uma decisão consciente. E preguiça também não tem nada a ver com nenhum dos dois. Talvez preguiça pode ter alguma coisa com adiamento, mas a preguiça é quando você está se sentindo meio mole, né? Você está com moleza para fazer alguma coisa. Ou seja, você não está. Procrastinação é quando você sente algum tipo de dor naquela atividade que você gostaria de fazer. Então a procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Preguiça é outra coisa e adiamento também é outra coisa. É importante você entender, na verdade é super importante você entender, que existem basicamente duas coisas que motivam a gente para fazer as coisas que a gente faz durante o dia. Então tudo que você faz durante o dia, ou tudo que você deixa de fazer durante o dia, tem duas forças motivadoras, e essas duas forças motivadoras elas estão impregnadas dentro de você, né, como se fosse gravado dentro de você, e não tem como você fugir. Basicamente, a primeira delas é fugir da dor e a segunda delas é buscar o prazer. Ou seja, você faz esses dois ao mesmo tempo, o tempo todo. O seu cérebro, na verdade, ele faz tipo uma matemática mental ali o tempo inteiro. Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, ele tenta identificar qual vai ser o prazer que eu vou ganhar com aquilo e qual vai ser a dor que eu vou fugir daquilo se eu fizer aquela atividade. Além disso, ele pensa isso de forma super imediata. Então, o nosso cérebro gosta de coisas imediatas. Por mais que a gente vive pensando no nosso futuro, fazendo planos para o futuro e tudo mais, a verdade é que o nosso instinto ele é super imediatista. Então, ele quer saber qual é o prazer que você vai ganhar agora e qual é a dor que você vai conseguir fugir dela agora, não necessariamente no futuro. As pessoas geralmente confundem isso com aquela pirâmide de Maslow, que é aquela teoria da necessidade, da hierarquia das necessidades humanas. Ela não necessariamente é uma coisa contrária à pirâmide, na verdade eles são informações complementares. A pirâmide de fato funciona, né? Não é que ela funciona, né? Ela existe. Tem outras teorias de necessidades humanas, mas as necessidades humanas são umas coisas que funcionam paralelamente a essas duas forças motivadoras. Então você procura aquelas necessidades humanas, você quer suprir aquelas necessidades, tipo você está na base da pirâmide, as suas necessidades da base, tipo, são as necessidades fisiológicas. Então você precisa dormir, por exemplo, você precisa comer, você precisa de água, etc. Tanto que quando você está com fome, você está com muita fome, ou quando você está com muita sede, você basicamente não consegue pensar em mais nada. O seu cérebro quer, lógico, automaticamente resolver aquele problema da base da pirâmide para depois resolver os problemas dos outros níveis da pirâmide. Mas, mesmo para resolver esses problemas, ele sempre fica perguntando, né, sempre fazendo uma balança ali, uma conta matemática bem complicada, para tentar descobrir qual vai ser a dor que ele vai conseguir fugir e qual vai ser o prazer que ele vai ter. E lembrando de novo que tanto a dor quanto o prazer tem que ser imediatos para ele. Então, alguma coisa imediata tem uma força, uma intensidade muito maior para você do que alguma coisa no futuro. E para exemplificar isso, a melhor forma é você pensar nos comerciais que você vê, né, nos comerciais que você vê na televisão.
Os publicitários, de uma maneira geral, eles entendem essas duas forças motivadoras, porque não é algo novo, não é algo descoberto agora, é uma coisa que já faz um tempo, e eles pegam muito nesses dois botões, né? Eles apertam seus dois botões o tempo todo, o botão de você conseguir prazer ou o botão de você fugir da dor. Todos os comerciais que você vai ver, e é interessante você começar a notar isso, todos os comerciais que você vai ver, tem sempre esses dois objetivos. Geralmente um ou outro, né? É raro você ver algum comercial que ele aperta os dois botões. Geralmente ele aperta um com mais força possível que ele pode, né? Ou ele aperta o botão do prazer que você vai ter, se você comprar aquele produto dele, ou se você comprar aquele serviço dele, ou ele aperta o da dor que você vai fugir se você comprar o produto dele, e se você comprar o serviço dele. Inclusive, ele é tão forte, tão potente, eles são tão bons em fazer isso, na verdade, e essa força motivadora é tão potente dentro da gente, que os comerciais, se você for ver, não duram mais que 60 segundos. Muitos comerciais duram 15 segundos ou 30 segundos. Então, um comercial bem elaborado, em 30 segundos, em 60 segundos, ele consegue apertar super bem nesse botão para você tomar alguma atitude. Tanto é que, diversas vezes na sua vida, com certeza, quando você vai comprar alguma coisa, ou quando você vai saciar alguma coisa que você quer fazer, por exemplo, digamos que você está com sede, né? Você precisa beber um líquido, você está com aquela necessidade humana de beber líquido, né? De ingerir algum líquido. Essas propagandas são tão fortes, tão importantes, tão poderosas em cima de você, que muitas vezes você não vai comprar água, porque a água é o melhor produto nesse caso, né? Para se hidratar, o melhor produto é sempre água. Sempre foi, e pelo menos por enquanto sempre vai ser a água. Mas você não compra água, você vai lá e compra um refrigerante, ou você vai lá e compra um suco de caixinha que tem a mesma quantidade de açúcar que um refrigerante, ou você vai lá e compra uma cerveja. Enfim, você percebe que muitas vezes não é o melhor produto que vende. Muitas vezes é o produto que você associou, né, que o publicitário conseguiu fazer associar na sua cabeça, mais prazer ou então menos dor. Pode pensar nas propagandas de cerveja, por exemplo. Quando você vê uma propaganda de cerveja na televisão, você sempre vai, o publicitário faz o máximo para atingir todos os seus sentidos, né, os que estão disponíveis, né? A televisão não tem olfato nem paladar, mas tem visão, tem audição e tudo mais, então ele usa isso com maestria. Então você vê lá no comercial de cerveja, o som geralmente é uma música que te deixa com uma energia melhor, né, uma vibe melhor quando você está assistindo aquele comercial. É sempre alguma coisa voltada para alegria, tá todo mundo sorrindo no vídeo, os vídeos têm umas cores muito fortes, né, muito bem definidas. Você não vê vídeo de cerveja, comercial de cerveja, é todo preto e branco, ou aquele comercial meio dark, assim, você não vê. Eles sempre tentam linkar na sua cabeça de que quando você toma cerveja, você vai ter muito prazer, né? E é um prazer aí associado à relação social, né? Você vai ter um prazer com outras pessoas e etc e tal. Você vai se enturmar, você vai ter amigos, você vai pegar mulher, você vai pegar homem, etc e tal. Então, eles apertam muito o botão do prazer quando você vê comercial de cerveja, comercial de refrigerante também. Eles apertam muito o botão do prazer. Você nunca viu um comercial de cerveja, por exemplo, mostrando o cara tomando cerveja e se acidentando, né? Você pode até ter visto, talvez até tenha, se você procurar na internet, porque hoje em dia na internet tem tudo. Em algum lugar, algum país do mundo, algum comercial de cerveja que mostrou um acidente de trânsito. Mas a maioria dos comerciais não mostram, porque senão você vai começar a associar a cerveja a acidente de trânsito, a morte e aquela coisa toda. E não é isso que eles querem. Então, eles não fazem esse tipo de propaganda. Uma outra coisa interessante também, que eu me toquei esses dias, é sobre o tempo que a gente passa no colégio. Quando você conversa com as pessoas, geralmente, sobre o tempo que eles tiveram no colégio, né, quando você conversa com os adultos, eles geralmente, quando você pede para eles contarem alguma experiência positiva que teve no colégio e tudo mais, ou você começa a compartilhar a experiência positiva, você percebe que as experiências geralmente não têm nada a ver com o ensino, porque o objetivo do colégio, o objetivo máximo do colégio, né, pelo menos quando você vê nas propagandas e tudo mais, é ele te ensinar alguma coisa, é você sair mais inteligente do que quando você entrou. Mas é interessante você notar que a maioria das pessoas não tem uma associação muito prazerosa ao ensino. Eles têm associação prazerosa às coisas que aconteceram dentro do colégio, né? O primeiro namorado, ou a primeira namorada, ou os amigos, ou o campeonato de futebol, alguma coisa assim. Enfim, você sempre tem associação diferente em relação ao ensino. A gente geralmente associa o ensino à dor.
Tanto que quando você fica adulto, a maioria dos adultos não gosta de ler ou não gosta de aprender coisas novas, né? No sentido de, putz, eu tenho que estudar isso aqui para poder fazer alguma coisa. A maioria dos adultos não gosta, justamente porque a gente passou muito tempo na nossa vida, né, na nossa infância e adolescência, linkando o ensino com dor, infelizmente. E é interessante ver também que quando alguém menciona é, algum sentimento prazeroso, né, alguma lembrança prazerosa da época do colégio e é relacionado a ensino, você percebe que aquele professor ou aquela professora conseguiu linkar prazer naquele ensino. Eu, por exemplo, eu lembro até hoje, é engraçado isso, eu lembro até hoje, eu tinha 17 anos e eu fiz um cursinho pré-vestibular, né, eu ganhei uma bolsa no cursinho pré-vestibular e nesse cursinho pré-vestibular eu não lembro de nada, eu só lembro de uma única aula de um professor quando ele estava ensinando, eu nem lembro do nome do professor, mas ele estava ensinando sobre a Idade Média. Só que ele ensinou de uma forma tão prazerosa, tipo, contou uma história de uma forma tão legal, tão bacana, que até hoje eu lembro. E se você conversar com as pessoas, ou até mesmo se você cavucar na sua mente aí, você vai ver que a maioria praticamente todas ali, todas as experiências boas que você teve no colégio, não são linkadas a ensino, e quando são linkadas a ensino, é porque o professor fez alguma coisa diferente do que você jamais viu. Então talvez essa seja uma coisa interessante para se pensar, né? Caso você trabalhe com educação ou você tenha um filho que vai para o colégio, enfim. É uma coisa interessante para a gente lembrar o que a gente pode fazer para linkar cada vez mais prazer no processo da pessoa aprender alguma coisa, né? Da criança aprender alguma coisa e não tanta dor, porque aí ele não vira aquele adulto que não gosta de ler, não gosta de estudar, enfim. Depois de tudo isso, o mais importante aqui é que você entenda que esses dois botões motivadores ali, né, de buscar o prazer e fugir da dor, eles vão funcionar em você, não importa o que você faça. Então, o objetivo aqui é que você toma o controle desses dois botões, né, dessa balança que tem dentro de você. Porque os publicitários já fazem isso por você, e se você não tomar o controle, esse controle vai acabar caindo nas mãos de alguma pessoa. E a primeira coisa que você tem que fazer, justamente para começar a tomar esse controle, né, é justamente entender esse princípio. Então, a partir de agora, toda vez que você vê um comercial, o comercial é mais fácil da gente identificar, né, mas você vai ver isso na sua vida toda, porque isso rege a sua vida toda, tanto nas coisas maiores da sua vida, quanto nas coisas muito pequenas da sua vida. Você vai ver que as pessoas estão sempre ou buscando prazer ou fugindo da dor. E lógico, buscar um prazer e fugir da dor não é necessariamente algo físico. Você não está necessariamente buscando uma dor física, ou, aliás, buscando um prazer físico ou fugindo de uma dor física. Muitas vezes, na verdade, ela é psicológica. E como ela é psicológica, na verdade, ela é meio que inventada, né? Digamos assim. Então, por exemplo, a pessoa que tem medo de dirigir, né? Ela vai fazer de tudo para fugir da direção, para não pegar um carro de jeito nenhum. E é justamente por isso que você empurra as coisas com a barriga. Por que você empurra as coisas com a barriga? Porque você linkou muita dor em fazer aquela atividade. Digamos que você tem aqui, sei lá, ir para academia e você está empurrando com a barriga ir para academia, significa que dentro de você linkou mais dor indo ir para academia do que não indo para academia. Ou seja, mais dor do que prazer. Você não vê prazer indo para academia. Então aí é justamente isso que você faz, você acaba procrastinando sobre ir para academia. Outro ponto importante desse princípio é você entender que essa balança, né, e esses dois botões, eles não são igualmente poderosos, eles não têm a mesma intensidade dentro de você. Infelizmente, a maior intensidade é a de fugir da dor, ou seja, a gente faz muito mais força, a gente está muito mais motivado para fugir da dor do que necessariamente para buscar o prazer. E as pessoas usam isso geralmente para te manipular. Tem um tipo de dor que se chama FOMO, que nos Estados Unidos, né, significa Fear of Missing Out, é medo de ficar de fora. Geralmente quem usa muito essa dor de medo de ficar de fora é quem está vendendo alguma coisa para você relacionado à ganância, relacionado a dinheiro. E lógico, a pessoa está vendendo pode ser alguma coisa lícita, como também pode ser alguma coisa ilícita, né? As pessoas que participam daquelas pirâmides, né, daquele esquema de pirâmide financeira, que é fraude, eles juntam pessoas na pirâmide batendo muito nessa tecla, né? Batendo muito nesse medo de ficar de fora. Então basicamente eles falam o seguinte, eles chegam para você e falam, pô, tá todo mundo ganhando dinheiro, eu tô ganhando muito dinheiro, olha aqui minha conta bancária, olha aqui a conta bancária de fulano, olha aqui, é só você que vai ficar do lado de fora disso se você não investir nesse maravilhoso coisa que eu tenho aqui para investir. E aí,
ele apertou super forte aquele seu FOMO, né, o seu medo de ficar de fora, o Fear of Missing Out, e aí você fica doido para participar. E aí você pula todas as etapas do processo que você faria para um processo mais racional, né, do tipo, deixa eu ver certinho, deixa eu ver se bate, deixa eu ver se isso é legal ou é ilegal, ou como é que você consegue esse retorno, enfim, você passa por cima de tudo isso, porque a gente sabe que a emoção sempre supera a razão, né? Por mais que a gente goste de pensar que somos seres racionais e tal, a verdade é que não. A verdade é que praticamente 100% do nosso comportamento ele é 100% ditado pelas nossas emoções. E são justamente essas duas emoções. Ou você foge da dor, para você fugir da dor, ou então você busca o prazer. Então as pessoas usam esse medo, então você tem que tomar cuidado, é sempre bom você ter ciência disso, quando alguém estiver tentando te convencer a comprar alguma coisa, para ver se não é esse medo que ele tá apertando o botão. Tipo, tá todo mundo comprando e você vai ficar de fora, sabe? Isso acontece, por exemplo, quando foi no início da pandemia, não sei se você lembra do início da pandemia, que rolou aquele assunto de tipo, vamos comprar papel higiênico ou vamos comprar coisa porque vai acabar, né? E aí esse é esse medo, é o fear of missing out, é o medo de você ficar de fora. Tá todo mundo comprando papel higiênico e você fica de fora. Claro que nem sempre são histórias ruins, né? Eu dei o exemplo da pirâmide aqui, é mais para você ficar de olho, porque a maioria dos estelionatários, quando eles chegam para você como se você fosse a vítima deles, né? Quando eles tentam fazer você se tornar a vítima deles, eles batem nessa tecla, do medo de você ficar do lado de fora. E é super eficaz, então toma cuidado quando alguém chegar com esse papinho de que tá todo mundo ganhando e só você que vai ficar do lado de fora e etc. Isso funciona também, outro exemplo que eu lembrei agora, quando as pessoas fazem bolão da Mega Sena, né, no trabalho. Então todo mundo fez bolão da Mega Sena e o pessoal chega, pô, todo mundo fez bolão, você não vai participar? Na hora, aquele botão foi apertado e aí você fala, não, eu vou participar, porque você quer fugir da dor de, pô, tá todo mundo participando, vai que todo mundo ganha dinheiro e eu vou ser o único idiota que não vou ter ganhado dinheiro. Aí então você vai lá e participa. Mesmo que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é pífia. Claro, tem várias outras histórias de dor que são super motivadoras, você já deve ter visto por aí. Tem até aquele filme do Will Smith, que ele atinge o fundo do poço, completamente fundo do poço, ele tem que até dormir num banheiro de uma estação de metrô com o filho dele, e foi verdade, inclusive, a história é verdadeira, mas o filho dele quando dormiu, na verdade era um bebê, né? O filho dele não lembra. Mas enfim, esse é outro problema. Mas essas histórias você vai encontrar na internet e você provavelmente conhece até alguém pessoal mesmo, né? Alguém próximo de você que atingiu o fundo do poço. E aí quando ele atinge o fundo do poço, é uma dor tão insuportável que aí ele não tem o que fazer. Ele faz o que tem que fazer para fugir daquela dor e aí ele inverte. Ou seja, essa inversão é o que a gente chama de ponto da virada. O ponto da virada é quando as coisas se invertem, né? Como o próprio nome diz. Por exemplo, digamos que você está na faculdade e aí hoje é dia 1º do mês e o professor passa um trabalho para você fazer, né? E esse trabalho tem que ser entregue no dia 15. Então você tem do dia 1º até o dia 15 para entregar o trabalho. E aí você não faz o trabalho no começo, né? Você fica procrastinando. Aí agora você já sabe que você está procrastinando porque você sente muita dor em fazer o trabalho. Que nesse caso, a dor de fazer o trabalho geralmente é tédio, né? O tédio é um dos tipos de dores. E aí você vai fazer de tudo para fugir dessa dor. Como é tedioso fazer aquele trabalho, você não gosta daquela matéria, você não gosta daquele professor, etc., você vai jogando para frente, você vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Até que chega o dia 14, tipo dia 14 à noite, aí você atinge o ponto da virada. Aí o medo a dor que você vai ter, na verdade seu cérebro faz aquela conta de qual dor é mais intensa. Ou a dor de não fazer o trabalho, né, dor de não fazer o trabalho, ou a dor de ter que fazer o trabalho. Inicialmente, a dor de fazer o trabalho estava vencendo. Então a dor de fazer o trabalho era muito grande, você não queria sentir aquele tédio, então você ficava empurrando com a barriga. Mas quando chega no ponto da virada, aí a dor de não fazer o trabalho é maior, porque você sabe que se você não fizer, você vai levar nota 0 e você vai reprovar. Ou seja, reprovar é uma dor muito maior do que o tédio. Então naquele momento você deu uma chave, né, deu o ponto de virada ali, e aí você vai, que nem doido, fazer o seu trabalho para poder entregar. É lógico que o seu trabalho vai ficar uma bosta, né, você sabe, que quando o trabalho é feito de última hora, ele fica um lixo. Você sabe, inclusive, quando você termina o trabalho, você já pensou nisso, com certeza, que você poderia ter feito um trabalho melhor. E aí você promete que você não vai fazer isso no futuro de novo, e de novo acontece, e etc. E aí você entra naquele loop da procrastinação. Então, como a dor ela é o maior motivador entre os dois, né? Fugir da dor é o maior motivador entre os dois, então tem muita coisa que você deixa de fazer na sua vida porque você acha que vai sentir dor, e tem muita coisa que você faz porque você já está sentindo aquela dor batendo em você.
Então é interessante você sempre tentar lembrar, tentar identificar o que você está perdendo, né? Por conta da dor por conta do medo de sentir alguma dor que você acha que vai sentir. Enfim, como é que você faz esse ponto da virada, então, de uma forma mais controlada, ao invés de esperar chegar no dia 14 e deixar o cérebro fazer o ponto da virada automático? Como é que você faz esse ponto da virada acontecer de forma manual, né, quando você quiser? A verdade é que é você que escolhe no que você foca. Então é só uma questão de foco. Antes desse ponto da virada, você estava focando em um tipo de dor. Então é sempre importante você tentar focar no outro tipo de dor, se você quiser agir de alguma forma. E você já fez isso no passado em algum momento? Por exemplo, digamos que você tem um problema com comer chocolate, né? Você gosta muito de comer chocolate e você come chocolate todo dia e tal, você não consegue ver uma barra de chocolate, você fica doido para comer e o seu nutricionista disse que você tem que parar de comer chocolate todo dia. Vamos chutar aí, vai. É só um exemplo besta mesmo. Mas digamos que essa seja a sua realidade. Você vai ter muita dificuldade em parar de comer chocolate, você come todo dia e tudo mais, mas com certeza teve algum dia, tenho certeza absoluta, que teve algum dia que você não comeu aquele chocolate. E se você parar para pensar, se você parar para relembrar por que você não comeu aquele chocolate naquele dia, sendo que você é doido por comer chocolate, você não é porque você lembrou de forma racional, o meu nutricionista disse que eu preciso parar. Não é. É porque você focou em algum tipo de dor que você teria se você comesse chocolate, ou você focou em algum tipo de prazer que você teria se você não comesse aquele chocolate naquele momento. Ou seja, você escolheu o foco da sua cabeça ali, do que você vai focar. Então é sempre bacana você lembrar que o foco é que determina as suas ações, porque você foca em alguma coisa, você foca em alguma pergunta específica, e essa pergunta específica faz você sentir alguma coisa. Nesse caso do chocolate, você com certeza deve ter focado, sei lá, em alguma dor. Então você fez uma pergunta, né, para você mesmo, e você mesmo respondeu essa pergunta, do tipo, qual a dor que eu vou ter se eu comer esse chocolate agora, né? E aí quando essa resposta apareceu para você, você sentiu aquela dor super profunda dentro de você. E aí você foi lá e deixou o chocolate para trás. Esse foi só um exemplo, mas você com certeza já passou por isso em outras áreas da sua vida, em alguma coisa que você é super viciado em fazer e teve uma ou outra vez que você conseguiu se distanciar daquilo. Ou seja, você conseguiu forçar o próprio ponto da virada em você mesmo. Ou seja, você focou em se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Por exemplo, o exemplo de ir para academia. Você não gosta de ir para academia porque você sente algum tipo de dor e você vai empurrando com a barriga. Mas você pode começar a se perguntar, se eu não for para academia, o que isso vai custar para mim? Ou se eu não for para academia, o que isso já custou para mim? Né? Eu não fui na academia nos últimos, sei lá, 1 ou 2 anos, o que isso já custou para mim? Qual é o preço que eu estou pagando atualmente por não ter ido para academia? Quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você muda o seu foco, né? E aí você começa a se focar em outro tipo de dor e outro tipo de prazer. Então, se você está procrastinando em ir para academia, né, empurrando com a barriga, você está focando na dor de ir para academia. Né? Você fala, eu ir para academia é um saco, puxar peso dói, ficar 1 hora na esteira lá é um saco, dói muito e tudo mais. É isso que você está focando nesse momento, se você está procrastinando ir para academia. Então você começa a se perguntar, se eu não for para academia, o que isso vai custar para mim? Qual é a dor que isso vai custar para mim? E qual é a dor que isso já está custando para mim? O que eu estou pagando? Qual o preço que eu estou pagando atualmente por não ter ido na academia no passado? Aí você começa a mudar o foco da dor para outro tipo de dor. E aí você começa a ficar pilhado e com vontade de ir para academia. E não só a dor, o ideal é que você saiba usar tanto a dor quanto o prazer. Então você muda o foco do prazer também. Né? Nesse exemplo da academia, é sempre importante você lembrar qual é o prazer que você vai ter se você for para academia e qual o prazer que você já teria hoje se você tivesse ido para academia nos últimos 2 anos, por exemplo. Qual o prazer que você já estaria experimentando hoje se você tivesse ido para academia nesses 2 anos, nesse último 1 ano. A mesma coisa do chocolate, né? Se você está com dificuldade de parar de comer chocolate, qual o prazer que você já ia estar colhendo os frutos agora, que você já ia estar experimentando esse prazer, se você tivesse deixado de comer chocolate, como o seu nutricionista mandou há 1 ano atrás. Enfim, é basicamente o que você foca, quais são as perguntas que você faz para você mesmo, você acaba mudando o seu foco e aí você consegue controlar esse negócio de dor e prazer.